Hoje eu quero falar de um assunto muito importante que muitas vezes nos bloqueia e nos impede de avançar. Se chama o medo. Nós temos muito medo, às vezes, de colocarmos em prática, de avançarmos em alguma coisa que desejamos. O bombeiro, se ele tivesse medo, ele jamais iria combater um incêndio. Um policial jamais iria para uma ocorrência se ele tivesse medo de tomar um tiro. Imagine um bombeiro, ele tem que entrar às vezes numa edificação que está incendiando, com aparelho de respiração autônoma, sem conseguir enxergar direito, porque tem muita fumaça, calor, risco do prédio desabar, e no entanto ele avança para dentro daquele sinistro para tentar salvar uma pessoa. E nós muitas vezes temos medo de avançar em situações desconhecidas, ou temos receio que algo possa dar errado e impedir que nós alcancemos aquilo que estamos desejando. E aí a gente fica estagnado, a gente não avança, e aí, assim como as vítimas daquele incêndio que o bombeiro foi combater acabam perecendo porque ele teve medo, assim também os seus sonhos, seus projetos, a sua vida fica paralisada e as coisas morrem. E você está vivo, e você não consegue avançar. Seus sonhos morrem, tudo morre, você acaba morrendo também. Assim como aquele bombeiro também vai padecer a vida inteira pensando nas pessoas que ele não salvou. Então a gente não pode ficar paralisado pelo medo. Existem vários exemplos de pessoas que tiveram grande coragem e não recuaram diante do perigo. Vou falar um exemplo. A Bíblia fala da história de uma rainha chamada Esther. E havia um decreto do rei contra o seu povo, e o povo dela seria todo exterminado. E o rei não sabia que ela era também daquele mesmo povo, que era o povo judeu. Então ela também estava arriscando perder sua vida. E ela recebeu o conselho de seu tio, chamado Mordecai, que a orientou dizendo: vá diante do rei e peça para que o rei nos autorize a nos defender desse decreto que vai acabar nos eliminando. E o que aconteceu? Ela disse: eu tenho receio pela minha vida, porque eu não posso me apresentar diante do rei se ele não me chamar, porque era essa a regra. Ninguém poderia se apresentar para falar com o rei se ele não tivesse chamado. Mas ela teve coragem e disse: bom, se eu tiver que morrer, eu morro então, mas eu vou avançar. E ela se apresentou diante do rei e Deus a abençoou. Ela se preparou para isso, obviamente. Ela orou, ela jejuou, ela buscou Deus e foi fazer aquilo que ela tinha que fazer. E ela obteve êxito, porque graças à atitude dela, todo o povo dela veio a ser salvo. E às vezes, talvez, nós estejamos impedindo que grandes coisas Deus faça através de nossas vidas, porque temos um medo pessoal, algo que temos cuidado com nós mesmos, mas que isso pode estar frustrando bem para muitas pessoas. Então, se Deus colocou algo dentro do seu coração, você não deve deixar de fazer por conta do medo. Agora tem uma advertência. O risco, muitas vezes vai haver, e eu já enfrentei várias vezes o risco na minha vida, vários tipos de medos diferentes, que eu tive que vencê-los. Mas vencer esses medos é com a direção de Deus. A gente não deve ir fazer coisas de forma irresponsável, principalmente se você já tem uma tendência de gostar de apostar, de gostar de correr riscos. Cuidado, porque você pode se tornar uma vítima da sua conduta. Não confunda esse prazer de correr riscos com irresponsabilidade. Não confunda esse prazer de correr riscos com fé, porque a fé, ela não exclui o medo. A gente muitas vezes na fé vai agir louco de medo. Isso mostra a sua fé, a prova da sua fé, porque agir com fé sem ter medo não é em si aquela fé genuína. Agora, quando você, mesmo diante dos riscos, avança, é porque você está crendo que algo maior, que Deus está na condução da sua vida. Então, se você tem a convicção, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção das coisas que não se veem, você deve prosseguir. Agora, se você não tem direção clara de Deus, espere que essa direção venha para que você possa avançar. Mas a mensagem final é: não deixe de avançar, não deixe de buscar, de procurar alcançar o objetivo por causa do medo. Em tudo na vida que a gente quiser fazer para crescer, vai existir riscos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.